Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao conteúdo de Química Geral para os cursos de Engenharia, nós iremos ver agora o conteúdo de tabela periódica. Pessoal, o desenvolvimento da tabela periódica, ele se deu de forma gradativa, né? E as suas primeiras tentativas de organização, elas aconteceram mesmo antes de se ter o entendimento da estrutura organizacional do átomo, né? Eletrônica organizacional do átomo. Então, gente, a descoberta de novos elementos químicos tem sido um processo de avanços desde os tempos da antiguidade. A maioria dos elementos, apesar de estáveis, está vastamente dispersa na natureza e incorporada a um grande número de compostos, e por séculos os cientistas não tinham conhecimento da sua existência. No século XIX, quando os cientistas tinham apenas uma vaga ideia sobre os átomos e moléculas e não sabiam ainda da existência dos elétrons e dos prótons, eles criaram a tabela periódica usando apenas os conhecimentos das massas atômicas. Organizar os elementos de acordo com suas massas atômicas em uma tabela periódica parecia-lhes algo lógico, uma vez que eles achavam que o comportamento químico deveria estar relacionado de algum modo com a massa atômica dos elementos. Então, aqui estão algumas tentativas de classificar os elementos químicos em uma tabela. Nós tivemos as tríades de Daubrenier, né, o parafuso telúrico de Champcourtois e a lei das oitavas de Newlands. Foram uma das primeiras tentativas não tão eficientes de organizar a tabela periódica. Mas foi em 1869, né, que Dmitri Mendeleev e Lothar Meyer, eles organizaram os elementos em ordem crescente de massa atômica. Mendeleev na Rússia, né, e Meyer na Alemanha, eles publicaram esquemas de organização da tabela periódica praticamente idênticos. Os dois cientistas observaram que as similaridades das propriedades físicas e químicas, elas tornam a se repetir periodicamente quando os elementos eles são distribuídos em ordem crescente de massa atômica. Então, Mendeleev, ele foi mais astuto, digamos assim, e hoje ele é conhecido como o arquiteto da tabela periódica. O sistema de classificação de Mendeleev ele foi mais avançado em relação ao de Meyer, por algumas razões, duas principais. Por exemplo, o Mendeleev ele agrupou os elementos de forma mais rigorosa, de acordo com suas propriedades, em colunas. Ou seja, os elementos que compunham aquela coluna, eles tinham propriedades muito semelhantes. E hoje são as famílias da tabela periódica. Outra intuição química fantástica de Mendeleev foi que ele tornou possível prever as propriedades de elementos que ainda nem tinham sido descobertos. Por exemplo, na época que Mendeleev propôs essa organização da tabela periódica, o galho e o germânio ainda não eram conhecidos, eles eram desconhecidos ainda. Então Mendeleev corajosamente previu a sua existência e de suas propriedades, referindo a eles como eca-alumínio e eca-silício, termos criados para indicar que eles vinham abaixo do alumínio e abaixo do silício, tá certo? Então Mendeleev, quando esses elementos foram descobertos, um pouco mais de 4 anos depois da proposta de Mendeleev, soube-se que suas propriedades estavam de acordo com aquelas previstas para o eca-alumínio e para o eca-silício. Então, Mendeleev é conhecido como arquiteto da tabela periódica. No entanto, as várias versões da tabela periódica, ainda de Mendeleev, ela tinha algumas inconsistências gritantes. Por exemplo, o argônio e o potássio, eles estavam no mesmo grupo, apesar de um ser um gás e o outro ser um metal, né? Algumas outras consistências que vocês podem observar aí. Então, gente, 2 anos depois que iniciou-se o estudo da proposta de organização dos elétrons no átomo, que foi com Rutherford praticamente, o Moseley descobriu uma correlação entre a quantidade de prótons de um determinado átomo e as frequências de raio-x. Então, o Moseley ele propôs uma propriedade chamada de número atômico, tá bom? O Moseley verificou que o número atômico aumenta na mesma ordem que a massa atômica. Então, ele propôs uma tabela moderna, que hoje é praticamente a tabela que nós temos hoje, que é organizada conforme
o aumento do número atômico. Então, as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas dos seus números atômicos e foi proposta por Henry Moseley em 1913. Então, gente, o Moseley desenvolveu o conceito de número atômico e ele organizou os elementos em ordem crescente de número atômico. Essa organização de Moseley propôs uma lei periódica, né, que afirma que as propriedades dos elementos se repetem em um padrão de repetição, quando organizado de acordo com seu número atômico. Então, essas propriedades têm uma função periódica, ou seja, cíclica, de número atômico, tá certo? Então, essa organização por meio do número atômico chegou, por exemplo, ao arranjo atual que nós temos hoje da tabela periódica. Então, gente, na tabela periódica, os elementos eles estão dispostos em ordem crescente de número atômico, como foi citado, tá bom? De modo a formar 7 linhas ou 7 períodos e 18 grupos ou 18 colunas, tá certo? Os grupos, esses grupos correspondem a conjunto de elementos de propriedades físicas e químicas semelhantes, que são as famílias. Em 1920, aí o PAC propôs um esquema de numeração, tá certo? Os grupos são atribuídos com numeração de 1 a 18, tá bom? Cada grupo desse, ele tem um nome específico, onde organiza os elementos conforme suas propriedades químicas, tá bom? Nós temos aí os metais alcalinos terrosos, grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. Os elementos que ficam entre as famílias 3 e 12 são os elementos de transição. Hoje, essa organização é baseada também na distribuição eletrônica. Então, os elementos são conhecidos como elementos de transição, que são esses que ficam nesse bloco de 3 a 12, e elementos representativos, que são esses que ficam no bloco 1 e 2 e do 13 ao 18. Certo? Então, nós temos também, gente, uma característica importante, que são dois elementos que pertencem à tabela, mas eles estão meio que deslocados, digamos assim. Os elementos são o hélio e são exceções, né? São o hélio e o hidrogênio. O hélio, por exemplo, ele não está aqui representado, mas ele tem configuração eletrônica 1s2. Então, logo, ele deveria aparecer no bloco 2, né? No bloco S. Mas ele tem característica de gás nobre, que ele é estável com 2 elétrons, tá bom? Então, ele foi agrupado no bloco P, juntamente com os gases nobres. Já o hidrogênio, ele ocupa uma posição especial na tabela, tá? Ele é um gás com propriedades semelhantes à dos não metais. Ele tem distribuição eletrônica 1s1, então logo ele deveria estar no grupo 1. No entanto, ele não é um metal. Então, a gente costuma colocar o hidrogênio numa posição especial na tabela periódica, tá certo? Ele não pertence a nenhum grupo. Então, gente, essa organização da tabela periódica, por seus números atômicos, também possibilitou a organização dos elementos de acordo com suas propriedades químicas e físicas, separando em 3 grandes grupos, em metais, metalóides e não metais. Os elementos metais são os metais alcalinos terrosos, além dos metais de transição. Os metais, eles tendem a doar elétrons e formar cátions, tá certo? Então, os metais de transição, os alcalinos terrosos, eles estão nessa grande classificação de metais. Nós temos os metalóides, que estão abaixo dessa faixa verde, tá certo? Os elementos metalóides. Esses metalóides, eles têm semelhança de metal e têm comportamento de não metal, então são os falsos metais, eles tendem a doar ou aceitar elétrons, dependendo da situação. E nós temos os não metais, que ficam acima dessa linha verde, né? São os elementos não metálicos, são os gases nobres, os halogênios, os calcogênios, família do boro, algum deles, né? Eles tendem a aceitar elétrons e formar ânions. Outra classificação dos elementos da tabela periódica, como eu falei anteriormente, é por meio da sua configuração eletrônica. Ela é dividida em blocos, por exemplo, bloco S, bloco D e bloco P e bloco F, tá certo? De acordo com a distribuição eletrônica, como eu falei anteriormente. Então, as configurações eletrônicas, semelhantes dos elementos do mesmo grupo principal, são a causa dessas propriedades semelhantes. Então, dessa forma, se a distribuição eletrônica de um elemento, de um átomo, determinar com subnível S ou SP, né, terminar com S, ou SP, ele é dito representativo. Se terminar em D, ele é dito transição. E se terminar em F, ele é dito de transição interna. Os elementos que terminam em 4F são os lantanídeos e os que terminam com configuração 5F
pertence ao de transição interna chamado de actinídeos. Então, pessoal, para o melhor entendimento da propriedade dessa periodicidade da tabela periódica, nós devemos estar familiarizados não apenas com a configuração eletrônica, mas também com a intensidade da força de atração entre o núcleo e os elétrons e também com o tamanho dos átomos e íons. Então, algumas propriedades periódicas, elas são necessárias para reforçar o entendimento e também para explicar por que um elemento ocupa aquela determinada posição na tabela periódica. Hoje, nós iremos ver a propriedade periódica chamada de carga nuclear efetiva. A carga nuclear efetiva, gente, é a força que os prótons de um núcleo exercem sobre os elétrons das camadas mais externas. Mas nós temos que diferenciar o conceito de carga nuclear e carga nuclear efetiva. Carga nuclear de um átomo é dada pelo número de prótons presente do núcleo deste átomo, né? Que é o número atômico. Então, essa é a carga nuclear desse número. A carga nuclear efetiva, como eu falei agora, é a carga sofrida por um elétron em um átomo polieletrônico. Então, a carga nuclear efetiva não é igual à carga do núcleo, tá? Devido a esses efeitos dos elétrons externos, que nós vamos ver agora. Bom, então essa força de atração, gente, dos elétrons, eles dependem da magnitude da força de atração da carga líquida do núcleo, tá certo? Então, uma aproximação grosseira da energia de um elétron em um átomo com muitos elétrons, ela é descrita por essa equação, tá? A energia do elétron naquele nível, que é a constante de Heisenberg multiplicado pela carga nuclear efetiva dividido pelo número quântico principal daquele elemento, tá bom? Então, a carga sofrida pelo núcleo, pelo elétron em uma camada, é chamada de carga nuclear efetiva e ela depende de vários interferentes, como nós iremos ver agora. Então, como é que se calcula a carga nuclear efetiva? Carga nuclear efetiva, simbolizada por ZF, EF ou Z estrela, é igual ao número atômico daquele átomo menos uma constante de blindagem. Essa constante de blindagem, simbolizada pela letra S, ela representa a extensão em que a carga nuclear total é protegida dos elétrons mais externos pelos outros elétrons existentes naquela estrutura. Então, os elétrons dentro da estrutura organizacional do átomo, eles se protegem da carga nuclear do núcleo, tá certo? Que é o número de prótons. Então, um dos conceitos que interferem muito na constante de blindagem é o poder de penetração dos orbitais, tá certo? Por exemplo, um elétron S, né, de qualquer uma das camadas, ele pode ser encontrado em uma região muito próxima ao núcleo. Nós podemos dizer que ele pode penetrar através das camadas internas mais facilmente. Então, um elétron P, ele penetra muito menos do que um elétron S penetraria, porque o momento angular do orbital P, ele impede uma aproximação entre o elétron e o núcleo. Se você observar aqui, ó, nós temos aqui a representação do orbital S e a representação do orbital P, tá bom? Se você observar, o poder de penetração dos elétrons do orbital S, ó, é muito maior, se eu comparar só os S, né, do que o 2S. Por quê? Porque o 2S ele tem uma região nodal, né? Então, essa região nodal é uma região onde aquele π ao quadrado, ou seja, a probabilidade de encontrar o elétron é nula. Então, isso diminui esse poder de penetração, tá bom? Isso vai aumentando, né? O poder de penetração vai diminuindo conforme vai aumentando o número de nós nesse orbital. Então, para o orbital, no caso o orbital P, existe essa região aqui, né? Que é um plano nodal, né? Ou seja, uma região bem distante, onde eu tenho uma possibilidade zero de encontrar o elétron. Daí, gente, os elétrons P, eles já penetram blindados em relação ao núcleo e experimentam uma carga nuclear efetiva muito menor. Ou seja, os elétrons S estão mais fortemente ligados ao núcleo do que os elétrons P em uma mesma camada. Tá certo? Se eu comparar uma camada, por exemplo,
2s ou 2p, os elétrons 2s eles estão mais fortemente ligados do que estariam os elétrons 2s. E quando eu comparo também os orbitais d, né, o poder de penetração ele se comporta dessa forma. O poder de penetração do orbital s é maior do que o p, que é maior do que o d, e que é maior do que o f, por essas razões de estarem mais fortemente ligados ao núcleo. Então, gente, esse poder de penetração e blindagem, né, é como se o átomo, como eu falei, ele estivesse protegido, blindado da atração da carga nuclear, por aqueles elétrons do mesmo nível, e principalmente pelos elétrons dos níveis mais internos, né, que protegem os elétrons dos níveis mais externos. Então, o conceito de blindagem, ele é o inverso do que é observado para o efeito penetrante. Por exemplo, esse efeito de blindagem ele está relacionado com o poder dos elétrons das camadas mais internas protegerem os elétrons das camadas mais externas da atração eletrostática do núcleo. Então, quando aumentamos a quantidade de elétrons em um mesmo nível, a blindagem, ocorrendo por meio das repulsões elétron-elétron, como consequência, ocorrerá um aumento da atração eletrostática do núcleo por esses elétrons da última camada. Né? Esse efeito ele explica o motivo pelo qual a carga nuclear efetiva nos períodos ele aumenta muito quando o átomo vai ficando menor, tá certo? Então, esses são os dois efeitos que eles têm uma contribuição na diminuição desta carga nuclear efetiva. Então, como nós calculamos essa constante de blindagem? A constante de blindagem ela é calculada utilizando as regras de Slater. Slater publicou em 1930 um conjunto de regras para estimar as constantes de blindagem e, consequentemente, a carga nuclear efetiva dos átomos. Ele aplicou com sucesso para estimar o tamanho dos átomos e íons, os níveis de energia e a suscetibilidade magnética desses átomos. Essas regras elas foram resumidas por Urey e estão assim representadas. A primeira regra é que as camadas eletrônicas elas são divididas em grupos, né, conforme estão discriminadas aqui embaixo, com o objetivo de calcular essa constante de blindagem. Então, a distribuição eletrônica ela é dividida em grupos. Um S ele é sozinho, os níveis S eles estão sempre juntos, ó, tá bom? Eles vão se agrupando conforme o aumento de N. Os níveis D e S eles estão sempre separados, tá bom? Então, se eu vou considerar um elétron que está na camada 5P, por exemplo, esse é o meu nível N, né? O nível 4 é o N-1, o nível 3 é o N-2, ou os níveis anteriores a N-1. Bom, gente, a carga nuclear efetiva, ela não tem uma tendência muito definida quando eu observo as famílias, ó, tá certo? No entanto, a tendência periódica da carga nuclear efetiva, ela é muito mais clara quando eu observo um período. Então, nos períodos, a carga nuclear efetiva, ela tende a aumentar da esquerda para a direita. E a carga nuclear efetiva é uma propriedade muito importante, gente, no sentido de que muitas das propriedades dos átomos são determinadas pela carga nuclear efetiva sofrida por seus elétrons mais externos. Então, a carga nuclear efetiva ela serve como embasamento para explicar as tendências periódicas de aumento dos átomos, das suas energias de ionização, bem como das suas afinidades eletrônicas, que nós veremos no próximo vídeo como continuidade do conteúdo de tabela periódica. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.